Rio 40 graus e a gente tá no maior centro de comércio popular do Rio para saber do mercado da bola. Quem dos 4 grandes do Rio tem contratado o melhor? E atenção, galera! Lucas Paquetá no Mengão. Eu acho difícil, mas a esperança é a última que morre. Quem chega mais quente para 2026? O Malvadão. Agora já era. Paquetá, então. Paquetá no passinho. Aquele pique, sabe como é que é? É complexo, é complexo. Vai ganhar tudo esse ano de novo, hein? Gostou de quem o teu Vasco contratou até agora? Tá bem lento. Não tá comprando nada. Rojas? Isso, e o outro eu não lembro. Saldívia? É pedido do Diniz, espero que ele se encaixe com o estilo de jogo e com o temperamento do Diniz também. Já ouviu falar desses caras? Não. O que você tem achado do teu fogão no mercado da bola? Botafogo por enquanto, né? Até agora só esse nome dele. Lucas Vidal. Lucas Vidal, Só apresentou, agora assinar só depois do transfer ban. O zagueiro Riquelme. Tem também o zagueiro Ítalo. Ítalo. Nunca ouviu falar? Não. A chapa esquentou? Esquentou mesmo. Esperança no técnico. Esperança no técnico novo, ver se ele acha alguém da base ali. Sabe quem o Fluminense trouxe até agora? Arana e o James. Eu acho que ainda é pouco, acho que ainda precisa de um centroavante, que é o mais importante. Também teve o Hulk, eles estão tentando até agora, mas que não sabe se vem. Trouxe mais o Savarino, tem que ir atrás de mais alguém. Savarino, que falaram que ia trazer, dar um moleque, não sei o quê. Melou também. Pô, tá pior que a novela da Globo, filho. Calma, 1h03 no horário de Brasília, muito boa tarde. Tá chegando o Globo Esporte com muita novela do mercado da bola pra gente acompanhar. O nosso time de reportagem tá prontinho, ó, estão todos aqui, ó, que gente linda, ó, com as informações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Vamos começar com Lucas Paquetá no Flamengo, porque há quem diga que essa é a Avenida Brasil das novelas desse mercado. Edson Viana, direto do Ninho do Urubu, conta pra gente. Em que capítulo estamos, hein, Edson? Seja bem-vindo. Oi, Mari, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Essa novela ainda vai se prolongar um pouco, estamos nos capítulos iniciais. O Flamengo conta com a vontade do Paquetá em voltar a jogar no time onde foi revelado para tentar convencer o West Ham da Inglaterra a liberar o jogador. Segundo a apuração dos nossos companheiros do GE. Globo, já existe um entendimento entre o Paquetá e o Flamengo em relação a valores, tempo de contrato, mas internamente o clube entende que essa é uma transferência muito complicada por causa dos altos valores envolvidos. O West Ham considera o Paquetá um jogador muito valorizado com o mercado no futebol europeu e não vai liberar assim tão fácil. O Flamengo pretende esticar a corda até cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a cerca de 250 milhões de reais. Vamos ver como vão se desenrolar os próximos capítulos dessa novela. Falando de quem já está por aqui, Flamengo trabalhando em 2 frentes, time sub-20 treinando para enfrentar amanhã o Bangu pelo Campeonato Carioca. Ontem o elenco principal se reapresentou, hoje teve trabalho em 2 períodos, de manhã avaliações e também exames, à tarde um treinamento. O Flamengo iniciando com seu time principal aí a temporada de 2026. Mari, eu volto com você. Valeu, Edson, muito obrigada. Ô, gente, dá só uma olhada nessa meiuca aqui, que hoje é titular do Flamengo. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, pesadíssima, né? O Lucas Paquetá, então, é o alvo da vez para deixar esse meio ainda mais forte. Dá para imaginar os 4 jogando juntos? Dá, né? O Felipe Luiz não só imagina, como deve estar sonhando com isso. A torcida do Flamengo também, óbvio. Fala do Flamengo agora, o elenco principal do Flamengo se reapresentou ontem no Ninho do Urubu, rumo a 2026. Bora ver como foi esse retorno de férias para a temporada e na volta a gente comenta. Rodou. É tempo de recomeço para o Flamengo. Após um 2025 repleto de vitórias e um período merecido de descanso no fim do ano, o elenco principal do rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu ontem e os jogadores passaram por avaliações médicas, além de realizar atividades físicas e com bola em campo. Desde a final do Intercontinental, foram 26 dias de pausa, sendo o último elenco da Série A do Campeonato Brasileiro a se reapresentar para a temporada. Mas para a diretoria do time campeão de tudo em 2025, o atraso em nada atrapalha o planejamento do elenco do técnico Felipe Luiz, que, diferente dos últimos anos, não irá para o exterior iniciar os trabalhos. O treinador acredita que as condições do CT Jorge Gelau não são um problema, pois tem boa estrutura para a largada oficial. Mesmo com a reapresentação, o Flamengo deve continuar com seu time sub-20 até a 3ª ou 4ª rodada do Campeonato Carioca.
assim como aconteceu na rodada adiantada da competição estadual contra a Portuguesa no último domingo. Nas rodadas seguintes, o time principal deve então entrar em campo em 2 clássicos, contra o Vasco e o Fluminense, respectivamente. O clima de reencontro e celebração do início do ano também não apaga o foco do Flamengo para as decisões que vêm pela frente. Já no dia 1º de fevereiro, Felipe Luiz e seu time já enfrentam o primeiro desafio, a Supercopa do Brasil contra o Corinthians em Brasília. E depois tem a Recopa contra o Lanús. Até o momento, o único reforço anunciado para 2026 é o zagueiro Vitão, que estava no Internacional. Mas o clube está em negociações com o goleiro André. E ainda pode contar com o possível retorno de Lucas Paquetá, até então no West Ham da Inglaterra. O ano está só começando e ainda não dá para cravar o futuro. Mas as novidades animam a torcida, que espera um ano tão vitorioso quanto aquele que passou e deixou boas lembranças. Daí, portanto, reapresentação, elenco principal do Flamengo, a gente já vai falar. Já virou novela, já começou a novela. Lucas Paquetá volta, não volta? Como é que está essa negociação, as possibilidades? Venê vai atualizar você. Tem novidade no gol do Flamengo. Mas antes eu vou passar aqui um boletim médico dos jogadores nessa reapresentação. Porque durante a reapresentação dos jogadores do Flamengo, a equipe médica do clube, composta pelo chefe do departamento, o Fernando Sasaki, pelo doutor Luiz Macedo e pelo preparador físico Diogo Linhares, fez uma coletiva para atualizar a situação de alguns jogadores que estão no departamento médico. Então vamos lá. Pedro, após a lesão no antebraço, se apresentou para uma semana introdutória, usando as instalações do CT e fez tudo com excelência, focado para fazer uma grande temporada. Isso tudo, a assessoria, o departamento médico do Flamengo que passou para a gente, tá? Léo Ortiz fez testes e não apresentou dores, vai ser monitorado. Saul está em tratamento pós-operatório da cirurgia no calcanhar. Danilo ainda se recuperando do trauma no joelho, mas sente dores. De La Cruz não fez um procedimento cirúrgico, mas um procedimento regenerativo que retira uma parte do sangue da medula e aplica na área de alteração. Fez nas férias sob a permissão da comissão do clube. Acho que esses 2 últimos casos, né, Venê? O Danilo sente dores ainda, a situação do De La Cruz, que frequentou o departamento médico quase a temporada toda, né? Não conseguiu engrenar. O que você pode passar? O que preocupa? Não, acho que o Pedro é uma questão de tempo, o Léo Ortiz, o Danilo preocupa mais agora nessa reapresentação, o Léo Ortiz está se recuperando também. Vamos lá, só para dizer aquilo que o Flamengo diz. Quem está hoje no departamento médico é apenas o Saul, que passou por um problema no calcanhar, fez uma cirurgia, inclusive o Saul ainda está lá na Europa, ele vai passar por um período lá pós-operatório e só depois se apresenta ao Flamengo, mas ele está sendo acompanhado pelo médico particular dele, que é considerado o número 1 nesse tipo de problema, nesse tipo de lesão. O Danilo é outro jogador que preocupa, tanto é que ele não tem prazo de retorno para ficar à disposição do Felipe Luiz nesse início de temporada. Ele teve uma entorse no joelho, ainda na reta final da temporada, num jogo contra o Palmeiras, e ele ficou jogando na base de sacrifício, inclusive na final da Libertadores, quando ele fez um gol extremamente importante. E os médicos, eu vi essa entrevista coletiva, os médicos relataram que poucos jogadores teriam a força e a determinação que teve o Danilo para poder suportar as dores, porque as dores eram muito fortes. E o Léo Ortiz, na ocasião, não estava à disposição. E o Léo Ortiz, ele voltou agora das férias sem sentir dores no tornozelo, ou seja, é uma boa notícia. E o caso de La Cruz, a gente sabe que é um jogador que requer um pouco mais de atenção, por conta dos problemas que ele tem nos 2 joelhos, não é apenas em um joelho só. Então hoje o De La Cruz ele não está no departamento médico, mas a gente sabe que é um jogador que vai ter aquele controle de minutagem durante a temporada para poder render em altíssimo nível. Isso o próprio Fernando Sasaki, médico do Flamengo, disse ontem na entrevista coletiva. Então hoje o Flamengo tem apenas um atleta no departamento médico, que é o Saul, e o Danilo com essas fortes dores no joelho, ainda sem prazo de retorno aos gramados. Então, agora é administrar. Essa é a importância de você ter um bom elenco. O Danilo não está à disposição, mas o Vitão chegou. Tem o Léo Ortiz, que também está à disposição, tem o Léo Pereira. O De La Cruz com controle de minutagem, mas tem o Pulgar, tem o Jorginho, tem o próprio Everton Araújo e o Alan também, que é um jogador que, querendo ou não, ainda é atleta do Flamengo. Então, essa é a importância de você ter um bom elenco. Quando o jogador não está à disposição, tem um outro ali que possa suprir
no mesmo nível ou quase no mesmo nível. O que chama atenção é que se não fosse, então, essa impressionante força e determinação do Danilo, o Flamengo jogaria uma final de Libertadores sem o Danilo, sem o Ortiz, com um zagueiro que não tem a confiança do Felipe Luiz, não tinha outro zagueiro de confiança. Pois é, isso escancara... Isso a gente está falando do elenco mais repleto de opções, o elenco milionário da América. Isso escancara... Corre o risco de botar um zagueiro, um garoto inseguro, sem a confiança do Felipe Luiz, numa decisão, né? Isso escancara um erro de planejamento, Flamengo. Essa aí... Embora o Flamengo tenha sido campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e quase tenha sido campeão na final do Interclubes, nem tudo foi flores, nem tudo foi perfeito, nem tudo foi um acerto. Pelo contrário, teve esse erro de planejamento no setor defensivo. Inclusive, a gente pode voltar um pouquinho antes na temporada no jogo contra o Bahia, quando o Felipe Luiz coloca o Cleiton depois de muito tempo sem o jogador entrar em campo e aconteceu o que aconteceu. Ele totalmente sem ritmo de jogo, acabou falhando num gol do Bahia que deu a vitória do Bahia em cima do Flamengo, complicando a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro na ocasião. O próprio João Vitor também. No Fla-Flu, jovem, comprometeu também. Não, mas antes do Fla-Flu ele comprometeu no Flamengo Esporte. É porque o Flamengo venceu aquela partida, mas ele foi muito mal nesse duelo. E aí no Fla-Flu, Felipe Luiz teve a convicção, manteve o João Vitor, mas o João Vitor novamente sentiu a pressão de vestir a camisa do Flamengo num clássico no Maracanã contra o Fluminense. Então teve esse erro de planejamento. Repito aqui, nem tudo foi flores, nem tudo foi um acerto. Só que agora a diretoria correu atrás desse erro e contratou Vitão, que é um bom zagueiro e chega aí para brigar por uma vaga na equipe do Flamengo. Vamos falar da novela Lucas Paquetá. Ontem surgiu, então, essa informação. E agora, vamos falar disso, então, essa negociação entre Flamengo e o West Ham. Vene Casagrande, que temos de atualização sobre essa negociação. A gente já sabe o desejo do Paquetá, você trouxe ontem, o Paquetá deu ok, quer voltar para o Flamengo. Alguma posição do West Ham, alguma possibilidade, algum contato com dirigentes do Flamengo? O que você tem de novidade para a gente? Vamos lá, Flavinho. No programa de ontem a gente trouxe o valor da proposta do Flamengo ao West Ham para ter o Lucas Paquetá. Inicialmente de 30 milhões de euros, mais 5 milhões em metas. Essa proposta foi prontamente recusada. Mas me falaram no Flamengo que todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Foi mais uma proposta inicial para poder abrir essa negociação. E acontece aquilo que o Flamengo faz em todas as tratativas. Quando o Flamengo chega e faz uma proposta ao clube é porque já tem o ok do jogador. E no caso do Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá, pelo que me relataram, ele quer voltar a ser feliz. Ele entende que ele já fez tudo que ele poderia fazer lá na Europa e, de fato, ele tem uma carreira de sucesso na Europa. São 8 anos seguidos performando em altíssimo nível lá na Europa. Passou pelo Milan, passou pelo Lyon e agora está vestindo a camisa do West Ham e esteve na mira do nada mais, nada menos do que Pep Guardiola, que queria levá-lo para a principal equipe na ocasião. Só que por conta daquele problema que ele teve, envolvendo a aposta, acabou não acontecendo. Mas o Flamengo já sabe quanto que o West Ham deseja, o Flamengo já sabe o quanto o Lucas Paquetá quer retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo, que ele quer voltar a ser feliz. Então o Flamengo aposta nesse desejo do atleta para tentar convencer o West Ham. Não vai ser fácil, porque o West Ham virou para os empresários e disse, olha só, a gente aceita vender o Lucas Paquetá se alguém pagar 42 milhões e meio de libras. Libras, sendo que libra hoje está mais valorizado que o euro. Só que a gente sabe que, e por isso que eu digo que essa novela vai demorar, porque o West Ham ele não vive um bom momento na temporada, está brigando para não ser rebaixado. O Lucas Paquetá ele tem contrato curto com o West Ham, ou seja, é a única oportunidade do West Ham fazer uma boa operação, uma boa venda no Lucas Paquetá e receber um bom valor. Então tem vários fatores, tem várias coisinhas, várias nuances que precisam ser juntadas na hora da gente comentar sobre essa situação. Então é uma novela que vai demorar. Arrisco a dizer que isso vai se estender até a reta final da temporada lá na Europa, que vai até o meio desse ano, um pouco antes da Copa do Mundo. Eu acho o seguinte, não tem como eu cravar aqui que o Lucas Paquetá vai vestir a camisa do Flamengo, mas eu acho que as chances são muito boas. Passando por esse princípio, tá? Se o West Ham for rebaixado, o desejo do Lucas Paquetá, que já disse e já verbalizou isso para a diretoria do West Ham, que deseja voltar ao Flamengo. Então tem muita coisa ajudando o Flamengo. Óbvio que na hora de você sentar à mesa com o West Ham, que é um clube que hoje não precisa fazer muito dinheiro, é muito complicado. Mas eu acho que o Flamengo deveria ter paciência e, caso seja necessário, aguarde até o meio da temporada, porque estamos falando de uma contratação que seria uma contratação de peso, de parar aeroporto. Porque o Lucas Paquetá hoje ele tem 28 anos, está vivendo o seu
ótimo momento, muita gente trata como se estivesse em reta final de carreira, muito pelo contrário. Isso, 28, ele está auge. vivendo o auge dele na parte física, é porque o West Ham, de fato, vive um momento ruim, mas é um jogador que esteve na mira de vários outros clubes da Europa. Inclusive, se ele quiser continuar na Europa, eu tenho certeza que vários outros clubes vão querer a contratação de Lucas Paquetá. Então seria um reforço absurdo para o Flamengo. Por isso que eu falo, acho que vale a pena esperar até o meio da temporada. Bom, o Moretti, chama a atenção, assim, uma curiosidade, porque a gente acompanha o futebol no meio dos jogadores, esse desejo do Paquetá voltar, porque está no auge da carreira, tem 28 anos, está no centro do futebol do mundo hoje, que é a Inglaterra, apesar do West Ham estar brigando para não cair, mas ele joga na Premier League. E é bem diferente do pensamento da grande maioria dos jogadores. Geralmente esse desejo bate lá na casa dos 35, bate com 20 e pouco quando ele não consegue vingar na Europa e se sente frustrado. Um cara que chamou a atenção do City, que foi bem por onde passou. 28 anos, no auge. Será que tá triste, Paquetá, e quer voltar para o Flamengo? É curioso, né? Não, Eu até acho digno, né? O cara tem amor para o Flamengo, quer jogar aqui. Eu acho que na cabeça do jogador, eu penso um pouco diferente, valorizaria jogar no time que foi revelado no Brasil. Mas a grande maioria não pensa assim, esse movimento de retorno tão cedo. É um movimento, assim, interessantíssimo esse do Lucas Paquetá de voltar pro Flamengo. É bonito, sabe, velho? É bonito, porque é um jogador de 28 anos de idade. Parece que não tá pensando tanto no dinheiro, Não, né? e Flávio, talvez até pense no dinheiro. Ele no Flamengo ele vai receber um salário legal. O Flamengo tem totais condições de pagar. Olha só. Quando a gente fala que o Lucas Paquetá não está pensando em dinheiro, parece que ele vem para o Flamengo e vai ganhar um salário mínimo. Exatamente. Ele vai continuar ganhando uma ótima grana, porque eu tenho certeza que o Lucas Paquetá não chegaria aqui para ganhar. Mas aí não é a prioridade dele o lado financeiro. Mas, o Flavinho, tem certas coisas que são intangíveis. Exatamente. Que o dinheiro não compra. Imagina você. O jogador é difícil pensar assim. Imagina você vestir a camisa do seu clube de coração, você ter a oportunidade de brigar por Libertadores a todo momento, porque na época que ele vestiu a camisa do Flamengo, a gente falava isso aqui, era muito difícil você pensar num Flamengo normalizando chegar na final de Libertadores. Ele hoje tem condição de ficar perto da família, porque ele é do Rio de Janeiro. Então tem certas coisas que o dinheiro não compra. E ele é um cara que assim. E ele tá com dinheiro também. Na né, boa, filha? é isso. Ele é um cara que ele não precisa pensar em dinheiro nesse momento. E ele não vai ganhar pouco. Ele vai continuar ganhando um salário absurdo. Porém, aqui no Rio de Janeiro, ele vai ter certas coisas que o dinheiro lá na Europa não compra. Ele está perto da família, viver no Rio de Janeiro. Gente, essa cidade aqui é maravilhosa. A gente é carioca, a gente brinca, zoa as outras cidades, mas é verdade. Imagina você vestir a camisa do Flamengo, seu clube de coração, ganhar em dia, brigar por título, ter visibilidade, porque ele vai ter mais visibilidade que ele tem atualmente vestindo a camisa do West Ham e vários outros clubes da Europa. Então, quando muita gente debocha assim, tá largando a vida na Europa, tá abrindo mão de dinheiro. Não. Ele vai continuar ganhando um ótimo salário, só que ele vai ter coisas no dia a dia dele que o dinheiro não compra lá na Europa. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa? Sim, com certeza. Porque eu acho que todo mundo tem que ter a experiência de ficar alguns anos na Europa. E ele já teve essa experiência e de sucesso. São 8 anos seguidos. Então, eu acho que ele já fez o que ele tinha que fazer e eu acho que ele voltando ao Rio de Janeiro, repito, ele vai ter coisas que o dinheiro não compra. E seleção brasileira, ele tá aí no grupo ali dos convocados, mas atuando no Flamengo, fica ainda mais próximo aqui do Ancelotti, de ter um bom desempenho para carimbar o passaporte para a Copa. Não, sem dúvida nenhuma, é um movimento, volto a repetir, interessante. Acima de tudo, a questão é, o que será que vale mais a pena? Você ficar no West Ham, disputar para não cair para a segunda divisão do campeonato inglês, ser infeliz, ou voltar para o futebol brasileiro, jogar no Flamengo, que hoje é um clube que vislumbra durante a temporada conquistar títulos e brigar por títulos no seu clube do coração, e no auge ainda, aos 28 anos de idade. Rapidinho, só para pontuar um negócio relacionado ao próprio Coutinho. Coutinho é um jogador que, igual ao Paquetá, ama o Vasco. Paquetá ama o Flamengo, o clube do coração dele. O clube do coração do Coutinho é o Vasco. A grande diferença é que o Coutinho demorou mais para voltar. O Coutinho ele volta ao Vasco da Gama com a mesma intenção do Paquetá. Voltar, conquistar títulos pelo clube do coração, ser feliz no Rio de Janeiro. O grande problema hoje é que por conta das lesões que o Coutinho sofreu, pela idade do Coutinho, o Coutinho se frustra muito, isso é até uma informação dentro do Vasco, o Coutinho se frustra por não conseguir entregar aquilo que ele quer. E o Paquetá voltando aos 28 anos de idade, ele vai entregar ao torcedor do Flamengo aquilo que ele quer, que é intensidade, é um vigor físico, quem sabe, né? Até títulos ali. Ele pode se tornar ídolo, né? Porque o Lucas Paquetá, ele não é ídolo. Saiu muito novo, né? Ele não é ídolo, exatamente. O Vinícius Júnior, eu não considero ídolo. É um cara que representa muito o Flamengo
no futebol mundial. Mas o Lucas com a Paquetá camisa também. do Flamengo não fez história. Mas eu acho que para você se tornar ídolo depende muito de título também. Embora muitos jogadores que eu considero ídolo não tenham conquistado os grandes títulos com a camisa do Flamengo. Mas o Lucas Paquetá ele terá a chance de se tornar ídolo para esse torcedor que não acompanhou também o início do Paquetá. E quando ele saiu daqui, ele teve poucas oportunidades de fazer grandes coisas com a camisa do Flamengo. Ele saiu muito cedo, ele saiu com 20 anos. E ele tá, repito, 8 anos seguidos na Europa. Não é um cara que não deu certo na Europa, como vários outros jogadores que voltam muito cedo ao futebol brasileiro. Pelo contrário, eu no lugar dele, eu acho que só uma coisa me faria mudar de ideia. Se de fato o Pep Guardiola me liga novamente e deseja a minha contratação. Eu, como jogador, eu ia querer ter a oportunidade de trabalhar pelo menos um ano com um treinador como é o Pep Guardiola. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, chegou a hora de voltar pra casa. Bota aí, DJ. Vem. Tá louco? Vem. Pô, vem. Como não? Como não vem, cara? Eu vou ao aeroporto receber. Igual o Ronaldinho Gaúcho, quando eu fui lá a Gávea, na época como torcedor. Ah, eu vou, cara. O Lucas Paquetá joga muito, gente. E ele tá, assim, vivendo, assim, um auge fisicamente. Ele tá com 28 anos só, cara. Ia ser uma contratação absurda. E tô vendo muita gente preocupada. Como é que o Flamengo vai pagar isso? Gente, se o Flamengo promete, é porque pode pagar, pode ficar tranquilo. Preocupado entre aspas, né? Papai bate, tem muita gente preocupada. Que dinheiro é esse? Como é que vai pagar? Vai inflacionar o mercado? Amigo, quem não tem dinheiro que se preocupe, o Flamengo tem, mano. Toma! Vene, passa programação. Fazer o quê? Muito. Tem poucos com muito e muitos com pouco. Fazer o que acontece. Lembrando que pra ter muito, o Flamengo trabalhou. Claro. Repito, nesse mesmo dia, em 2013, o Flamengo abriu mão de um baita jogador, que era o Wagner Love. Porque não tinha condições de pagar. Outro reforço, o goleiro André, quando é que chega? Tá tudo certo? Tem a programação dele, Vene? Tem a programação dele, vamos lá. Aí, chega ele chega hoje à noite, hoje à noite, 10h35 da noite. Vai no aeroporto? Não, né? Não, eu não vou. Com todo respeito ao André, 10h35 espero estar dormindo já. Aproveitar que hoje não tem jogo. O Paquetá iria de madrugada. Ah, eu iria. De madrugada eu iria. E a dançante de Niterói também. Ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui a programação dele. Vamos lá. Programação do André. Ele chega hoje, 10h35. Amanhã, 6h15, ele vai sair do hotel dele para poder realizar exame de sangue. E na mesma clínica ele vai fazer teste físico e depois vai direto para o Ninho do Urubu, se apresenta ao José Boto, o diretor, finaliza os testes físicos e depois ele é anunciado de maneira oficial pelo Flamengo. Contrato de 4 anos. E o Flamengo vai pagar 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente. O Botafogo, que era dono de 30%, vai receber 450 mil euros. Ou seja, o Botafogo ainda acabou recebendo uma graninha aí. Vai ser muito bem-vindo. O Botafogo tá precisando desse dinheirinho aí, ajudar lá a pagar a dívida, sair desse transferban. Alvo de várias equipes, o ponta Everton Cebolinha deve mesmo seguir no Flamengo em 2026, conforme noticiou o jornalista Bruno Lemos. Recentemente, o atacante foi sondado pelo Besiktas. Segundo o site Somos Fanáticos, o salário em euro, além da chance de disputar uma grande liga europeia, eram pontos de interesse de Cebolinha, mas o negócio não avançou. Hoje, o mais querido já negocia a renovação do jogador. De acordo com Vene Casagrande, o staff do ex-grêmio tem otimismo na permanência do camisa 11 e tenta fechar o acordo logo. A diretoria do Flamengo mostra que não está para brincadeira no mercado da bola. De olho em voos ainda mais altos, o clube rubro-negro está disposto a investir pesado para qualificar o elenco e brigar novamente pelos principais títulos da temporada. A Libertadores, o Campeonato Brasileiro e até mesmo o Mundial de Clubes. Após não conseguir avançar na contratação de Caio Jorge, a cúpula rubro-negra voltou suas atenções ao futebol europeu. Mesmo com negociações em andamento para repatriar o meia Lucas Paquetá, a diretoria entende que o elenco ainda precisa de um atacante de peso para elevar o nível do setor ofensivo. Nesse cenário, um grande nome do futebol italiano surgiu no radar do Flamengo. Trata-se do atacante português Rafael Leão, destaque do Milan. No clube italiano desde 2019, o jogador estaria interessado em respirar novos ares ao término da atual temporada, o que despertou a atenção do rubro-negro. Vale ressaltar, no entanto, que Rafael Leão ainda tem muito mercado no futebol internacional, o que pode gerar forte concorrência de outros clubes interessados em sua contratação. Aos 26 anos, o atacante se destaca pela força física, habilidade no 1 contra 1 e alto poder de finalização, características que o colocam entre os principais nomes do futebol europeu na atualidade. Além do aspecto técnico, pesa a favor do Flamengo a ligação afetiva do jogador com o Brasil e com o próprio clube carioca. Amigo pessoal de Vinícius Júnior, Rafael Leão já esteve no Rio de Janeiro em algumas oportunidades e chegou a publicar fotos vestindo o manto rubro-negro, o que aumentou ainda mais o entusiasmo da torcida.
Por ora, a prioridade da diretoria segue sendo a contratação de Lucas Paquetá. Ainda assim, internamente, o Flamengo admite que seguirá atento ao mercado em busca de um grande nome para reforçar o ataque e dar ainda mais poder de fogo ao elenco comandado por Felipe Luiz. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante português, Rafael Leão, seria um baita reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.